Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E conforme nós falamos na semana passada, queremos conversar com você hoje sobre alguns temas. Por exemplo, na hora de encarnar um corpo e tem vários espíritos para encarnar, qual deles é o escolhido? Outra coisa, na encarnação, há alguma obrigatoriedade? Tem alguma ordem, algum ex officio para que você encarne ou não reencarne? Como é que isso acontece? Como que a gente entende isso? É para isso que a gente está aqui hoje com o meu amigo Alcir Almeida. Forte abraço, gente. É uma alegria de sempre estar aqui. E vamos discutir essas questões a partir de agora, quando faremos a análise e discussão do Livro dos Espíritos a partir da questão 337. Podemos, Almeida? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, na questão 337, o Kardec pergunta: a união do corpo com o espírito pode ser imposta por Deus? O que eu acabei de perguntar para vocês. Deus pode impor, pode nos obrigar a uma encarnação? E aí, Almeida? Essa pergunta, ela nos... Primeiro, para ser bem respondida, a gente tem que lembrar quem é Deus, né? Ou o que é Deus. Causa primeira. A primeira força, é o primeiro tudo. É a origem de toda a luz, é a origem de toda a sabedoria. Inteligência suprema. É a origem de toda a força. Uhum. Se ele é onipotente, se ele é onisciente, se ele é onipresente, o que ele não pode? Mas se ele é tudo isso, e ele também é bom, né? Justo. E apenas amor. Uma questão filosófica. Deus não é bom, ele é a bondade. Ele é a bondade. É ele é que define o que é bom. É um atributo de Deus, a bondade. Isso. Como é que alguém que é bom, que tem essa característica de bondade, pode impor alguma coisa a alguém contra a vontade desse alguém? Isso é um exemplo de bondade? É um ato de bondade de Deus obrigar alguém a reencarnar quando esse alguém não quer reencarnar? Pois é, eu acho que não apenas é bondade, como é sabedoria. Por quê? Vamos lá. Você criou seus filhos. 2 filhos. Quantas vezes eles não quiseram ir na aula? Algumas vezes. E você deixou eles em casa? Não. Todas essas vezes? Não. Obrigatoriamente então eles você iam. é mau? Não, é isso que eu estou te perguntando. Foi isso que eu te perguntei. Pois é, Honório. Você imagina, você que sabia mais o que era bom para os seus filhos, impôs a eles ir para a escola. É exatamente isso. Né? Pai eterno, em toda a sua sabedoria, ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que o Alcir não queira vir baixinho aqui para o Brasil, ele virá. Ele veio. Porque ele sabe que é isso melhor, que você precisa. Sabe o que é preciso, sabe o que é necessário, né? Isso não é uma expressão de maldade, isso é uma expressão de sabedoria. É verdade. Né? E é bondade porque está fazendo o que é melhor para o filho, né? Eu te fiz esse introito, questionamento, esse introito. Esse introito agressivo. Porque nós estamos vivendo um tempo verdade. em que a palavra hierarquia tomou uma conotação um tanto pejorativa. Né? É verdade. Eu digo isso por algumas experiências, alguns contatos. E nós que somos da área militar, nossos ouvintes já sabem. Você ainda, eu fui, pretérito perfeito. Nós trabalhamos muito com o conceito de hierarquia. Com certeza. E hoje em dia, principalmente quando eu estava na faculdade dando aula, e eu percebia de grande parte dos alunos uma reação negativa quando se fala em hierarquia. E a gente sabe que tudo no universo é hierárquico. Tudo no universo tem uma ordem. Tem uma ordem. Né? E quando a gente fala em ordem, e aí eu vou me socorrer com o pessoal da informática, né? Para que exista uma ordem, tem que ter uma coisa que vem antes e outra necessariamente irá depois. Isso é a ordem, né? Se ordena as coisas. Ora, se existe algo que vem antes e algo que vem depois, porque se eu tentar colocar a carroça na frente dos bois, os bois terão dificuldade de empurrar a carroça, né?
Agora, um burro encostar a cabeça atrás da carroça não vai conseguir fazer a carroça andar, né? Os bois, se ficarem depois da carreta ou do carro de boi, também não vão conseguir empurrar. Não vão conseguir seguir o caminho corretamente na estrada. Então, existe um ordenamento nas coisas mais comezinhas. Quando a gente está falando de um ordenamento cósmico, não apenas as coisas têm que ser ordenadas no tempo, mas elas têm que ser priorizadas em termos de hierarquia. É exatamente isso. Né? Então a gente tem que ter essa percepção. Quanto maior a complexidade de uma obra, maior a necessidade de ordem, maior a necessidade de hierarquia. E compreender que essas coisas, que todas as coisas precisam de ordem, compreender que todas as coisas, quanto mais complexas, mais precisam de hierarquia, e se submeter conscientemente a isso, é um exercício de disciplina. De humildade, de disciplina. Ou seja, para ter disciplina tem que ter humildade. É, exatamente. Ou seja, é um exercício de humildade, aceitar a disciplina. E foi bom a gente tocar nesse assunto. Esse papo está muito castrense. Não, mas é necessário, é necessário. A caserna tem muita coisa boa para nos ensinar. Tem muitas coisas que nos A caserna ensina. tem muita coisa boa para nos ensinar. Mas foi bom esse papo, até para a gente desmistificar um pouco a ideia ou o conceito que alguns possam ter do termo hierarquia. Né? E a hierarquia ela é extremamente necessária em função da ordem. Sim. Né? Se não houver uma definição de quem manda mais, de quem manda menos, Do que é feito antes, do que é feito feito antes, depois, do que é feito depois. do que é prioritário em relação a outra coisa. Exatamente. Porque como se diz na administração, né, quando tudo é prioritário, nada é prioritário. É. Agora, voltando à questão. Voltando à questão. Voltando à questão. União do Ou seja, Deus pode sim impor a um espírito um determinado momento que ele volte à carne. Pode sim. Porque ele é todo sabedoria. Nós já falamos isso aqui. Exato, né? exato. Ele é todo bondade, ele é todo justiça, ele é todo verdade. Então ele pode, porque ele sabe o que é melhor. E o exemplo do pai que você deu é exatamente o que ele claro. faz. O pai sabe, e ele, melhor do que ninguém, sabe o que é bom pra gente. Sim. E a resposta... Não vai sair muito disso, acredito eu. Não vai sair muito disso. Por sinal, até nós falamos um pouco além. Mas vamos ler a resposta. Vamos lá. Pode ser imposta assim como as diferentes provas. Não só a encarnação, mas como as provas daquela encarnação, algumas podem ser impostas também. Olha, e aí eu vou até pedir licença. Gente, muitas pessoas, ao se aproximar do Espiritismo, a gente vai estudando, nós falamos em programas anteriores, nas últimas semanas, da necessidade da programação, da necessidade do ordenamento genético para que um corpo adequado às necessidades do espírito venha. Mas vamos ser bem claros. Às vezes, por excesso de misericórdia, é imposto uma encarnação para um determinado espírito e ele vem e às vezes o código genético não é muito adequado, ele vem com uma deficiência a mais e é o melhor que se pode fazer por aquele espírito. É o que ele precisa. É o que ele precisa. É verdade. Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, a tudo provê. Estou continuando a leitura da resposta. Pode ser imposta assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. É aquela coisa, os nossos filhos, né, quando são bebês, eles não escolhem as roupas. Né? Não vai escolher, porque se você deixar um bebê, ele fica pelado. Ele não quer luvinha na época do frio, ele não quer algo para agasalhá-lo. O gorrinho na cabeça. Ele não vai querer um gorrinho na cabeça, ele não quer nada. E você escolhe por eles, né? Papais e mamães. Escolhemos para os nossos filhos. Então, quando um espírito está lá atrás no desenvolvimento, tudo é escolhido por ele. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir a um corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. A gente fala aqui de castigo, mas de expiação.
Eu acho que eu gosto muito da palavra reajustamento. Reajustamento. Reharmonização. Reharmonização, exatamente. Porque muitas vezes em nossas experiências nós causamos com nossos atos desajustes na vida de outrem, fazemos o mal ao próximo e causamos mal para nós mesmos em consequência desses atos. Ou seja, eu prefiro, em vez de expiação, castigo, essas palavras, reajustamento, reharmonização. Ok. Vamos para a questão 388? Vamos. Kardec pergunta, se acontecesse que vários espíritos se apresentando para um mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Um corpo e tem 10 interessados. Como é que a gente escolhe aquele que vai reencarnar? Qual é o critério de escolha? Qual vai ser o mérito que vai fazer com que um escolha em detrimento de outro? Eu vou responder Essa questão é sua. Eu vou responder bem em termos administrativos. Às vezes a gente não percebe como as coisas interagem. Nós estamos hoje encarnados cerca de 7 bilhões. 7 bilhões. Já é uma expressão mais ou menos difundida da doutrina espírita, que um número acima de 27 bilhões seria o mais adequado para compor a humanidade que está na psicosfera do planeta Terra. Logo, se nós somos 7 aqui, tem 20 bilhões do lado de lá. Ou seja, eu não vou dizer 10 para 1, mas, com certeza, teoricamente, para cada espírito que chega à carne, tem alguns que estão ficando para trás. Então, essa pergunta é bem adequada. Está faltando corpo para espíritos encarnarem. Está faltando corpo para espíritos encarnarem. Apesar de, quando a gente desencarna, precisamos de ter um espaço de tempo na erraticidade, até para recapitular as lições e verificar o que foi realmente assimilado e aquilo que continua como lições a realizar. Tudo isso para dizer o seguinte, gente, são 27 bilhões de existências, das quais 7 bilhões estão encarnados. A gente realmente acredita que a coisa se dá ao acaso? Não é ao acaso. Existe uma estrutura, uma organização. Na questão anterior, na pouco eu estava falando, a providência divina provê. Por intermédio de espíritos de luz, espíritos obreiros, né? Espíritos que estão a serviço da paz, a serviço desse plano divino, inclusive na programação de encarnações de irmãos, das nossas, né? Isso tudo para dizer o seguinte, não, Ricardo Honório, não é na bagunça. Na hora de encarnar alguém, não vai chegar 10 ali, é minha vez, é minha vez. Não. Existe um ordenamento, existe uma programação, mesmo essas que são impostas, elas são planejadas. Ó, o fulano está ali no umbral, fazendo 1001, não sabe ele, mas semana que vem a gente vai lá, busca e ele vai encarnar. Mesmo que ele esteja achando que está enganando a Deus. Boa a tua explicação. Eu quero acrescentar o seguinte. Primeiro, essa pergunta do Kardec, salvo o melhor juízo, remonta àquela ideia de que a encarnação se dá no momento do nascimento da criança. Sim. Isso é uma ideia que ainda vinha lá da Idade Média. Vinha lá da Idade Média. Dos primórdios do cristianismo. Isso. Então, provavelmente o Kardec tenha partido dessa ideia. Olha, tem uma criança, a mamãe está ali com 9 meses, a criança vai nascer. E a espiritualidade estaria se perguntando, que espírito a gente vai colocar nesse corpo que vai nascer? O que é Quem já foi pai, quem já foi mãe, sabe que muito antes de ver a luz, aquele ser que está ali dentro está vivo. Ele já está ligado ali há muito tempo. Né? Então, é nesse ponto que eu queria... Responde a uma voz conhecida, que ele já reconhece como familiar. As crianças, mesmo na barriga das mães, já têm uma vida. É nesse ponto que eu queria chegar e dizer que não é no momento do nascimento... Não, é lá na concepção. O processo encarnatório se inicia na concepção. Vamos falar bonito. No momento em que o espermatozoide se une ao óvulo. Nesse momento, o espírito... Vou até mais longe. Antes desse momento... Já foi escolhido. Já foi escolhido.
Ele só é ligado naquele momento. Agora Exatamente. o planejamento já veio para trás. O planejamento já foi feito antes. Isso. E se eu não me engano, na semana passada nós comentamos A encarnação de Segismundo. A encarnação de Segismundo, a escolha do espermatozoide que traz as porções genéticas necessárias mais favoráveis à programação do Segismundo. para que gere um corpo dentro das necessidades do espírito que vai reencarnar. Isso. Então, tudo é um planejamento que muito antes de os pais decidirem. Como é que eu vou dizer? Muito antes dos pais entrarem em conúbio carnal, isso tudo já foi resolvido. Já está planejado, esperando o momento de execução. Isso. Para e passo, cada coisa no seu devido momento. Uhum. Vamos à resposta, então. Vamos lá. Repetindo a pergunta, se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para o mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Resposta. Vários podem pedir. Nesse caso, é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que deve se unir ao corpo. Isso. É isso que a gente acabou de comentar. Então, se você ainda tem dúvidas, sugiro conhecer um pouco da doutrina espírita, leia o Livro dos Espíritos, obras complementares, a série de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, tem inúmeras informações a respeito deste tema e de tantos outros de interesse de todos nós, nos trazendo luz, esclarecimento sobre a nossa realidade espiritual. E se você permite acrescentar, não deixe de colocar sua opinião aqui embaixo do vídeo, nos comentários. Esteja com a certeza que nós vamos ler, Ricardo Honório e eu vamos ler, e vamos pensar sobre a sua crítica e vamos responder aqui também. Isso. Questão 399. Perdão. 388. 399, exatamente. Não seria 339? 337, 338 e 339. É que você falou 399, rapaz. Alguém, esse rapaz precisando trocar o óculos. Alguém tem que ser trocado. Ou eu ou os óculos. Eu prefiro que você troque os óculos. Vamos lá. É verdade. 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Olha só. É interessante, Nascer é igual a morrer? Olha, é um processo semelhante, mas é diferente, né? Olha só que frase bem portuguesa, né? É semelhante, mas é bem distinto. Tá bom. É bem distinto. Mas é a realidade, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu falei que é semelhante, mas é diferente. Aí eu lembrei do português de Portugal, que falam bem corretamente. Olha, são coisas parecidas, mas bem distintas. É verdade. Então, o que há de se perceber aqui? O desencarne já tem um problema de readaptar a vida espiritual. Nunca nos esqueçamos que o estado natural dos espíritos é enquanto espíritos. Ou seja, a vida na carne é a exceção. Logo, é um processo mais longo, é um processo mais difícil. Quando a gente, voltando lá à encarnação de Segismundo, que é o caso clássico que todos nós estudamos, no momento em que se prepara a ligação do Segismundo àquele ovo que vai se formar, já no momento de preparação ele já entra numa perturbação da sua consciência, né? Ele começa a ficar num estado alterado. E é um processo mais longo, bem mais longo. É verdade. Antes de ler a resposta, Almeida, eu estou olhando aqui, eu tenho um erro de grafia no meu livro. A questão anterior, acho que eu li... Gente, acredita, eu estou vendo e ele está certo. No livro, no exemplar que ele está usando, e você falou 398, mas está escrito 388. Mas na verdade a questão anterior foi a 338, ok? Por isso que agora nós estamos fazendo a 339. Foi esse erro de grafia aqui que me te induziu. Pior que eu estou lendo e está... Realmente está grafado errado. Mas é isso. Bom, nós estamos comentando agora a questão 339. 339. E repetindo a pergunta, o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? São semelhantes, mas bem distintas. Mas bem distintas. E a resposta diz o seguinte, muito maior.
e, sobretudo, mais longa. Mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra na escravidão. Pois é. Então, a gente poderia dizer, grosso modo, que para a encarnação, para a reencarnação, essa perturbação ela vai durar pelo menos 9 meses. 9 meses o espírito estará turbado. Isso, Né? porque ele Quanto não... mais elevado, menos ele vai sentir esse impacto. Exato. Mas como nós aqui, né? Nós Isso. vamos sentir, nós sentimos pra caramba. Sentimos bastante. Eu não lembro, mas certamente sentimos que bom bastante. que eu não lembro. E para que os ouvintes entendam um pouco dessa perturbação, para entender um pouco a dinâmica disso, enquanto desencarnado na erraticidade, Isso. já falamos antes que a erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Para os espíritos que ainda estão... Para os espíritos que estão no processo reencarnatório. Por exemplo, o Cristo não está mais no processo reencarnatório. Então a gente não pode dizer que Jesus é um espírito errante. Espírito errante é aquele que desencarnou e está aguardando a próxima encarnação. Esse é o conceito espírita de espírito errante. Ok, então como eu ia dizendo, quando o espírito está na erraticidade, sem nenhum planejamento reencarnatório, ele vive a vida do espírito normal e naturalmente. No momento em que ele é convocado ou é voluntário para a reencarnação, a partir do momento da concepção, ele vai se desligando um pouco, perdendo a sua liberdade, a liberdade que ele tinha na erraticidade, e se vincula ao corpo em formação. Então, é um período de 9 meses, a princípio, vivendo essa perturbação quando ele se liga ao corpo, e depois do nascimento ele continua ainda, vamos dizer assim, um tipo de perturbação, que é na fase da infância, quando o espírito, mesmo adulto, não tem a total consciência e o total domínio sobre o instrumento que ele acaba de receber, que é o corpo físico, até que ele atinja a maioridade e possa voltar a ter um pouco mais de consciência sobre a sua encarnação. Então, a gente poderia dizer, tem um período turbulento, digamos assim, da gestação, depois tem o período limitado para o espírito da infância e da adolescência, quando o corpo físico ainda está se consolidando e a encarnação se consolidando também, até que por volta dos 18, 19, 20, alguns autores falam a partir dos 21 anos, quando o espírito está de posse total das suas faculdades sobre o organismo que ele tem. Isso se esse organismo for plenamente dotado das condições para a vida. Plena saúde. Exatamente. Se o corpo veio em consequência do seu planejamento com algumas limitações, o espírito continua passando por essa perturbação, digamos assim, decorrente das limitações do corpo. Quero chamar a atenção aqui para que vocês não confundam a perturbação relacionada com o período gestatório com essa perturbação que a gente está citando referente às limitações do corpo como um instrumento do espírito. Não é isso, Almeida? Com certeza. Quando você fala limitações do corpo, tem pessoas que encarnam com limitações no tronco neural, né? Então essa pessoa, o espírito terá dificuldades de se manifestar plenamente, porque a parte cerebral dele não funciona bem. Então, ele não estará plenamente integrado ao corpo, não terá plena expressão de suas capacidades. E aí a gente compreende tantos irmãozinhos e irmãzinhas com limitações mentais. O espírito é outra conversa, mas o corpo está ali com aquela limitação. Ô Almeida, antes de partir para a próxima questão, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque é comum a gente encontrar com pessoas que não conhecem o espiritismo e acham que quando uma criança nasce com uma limitação, é um castigo, Deus está castigando. Eu gostaria só de repetir aquilo que a gente acabou de falar. Isso, perfeito. Né? Nós somos eternamente responsáveis pelos nossos atos. Né? O Alcir bebeu e fumou muito numa determinada existência. Eu comprometi com isso a minha respiração e a minha parte estomacal.
né? Então tem os centros de força relacionados a isso e ficam acumulada uma energia deletéria. Quando eu volto a encarnar, esse desequilíbrio no meu perispírito vai se refletir na formação do corpo, que no final vai se refletir para a ciência humana num defeito genético. Então eu venho com limitações respiratórias, eu venho com limitações digestivas, né? Isso não é castigo, isso é apenas a consequência do desequilíbrio que eu criei no meu corpo espiritual. Então, isso vai se manifestar no corpo. A gente pode dizer que isso não é nada mais do que oportunidade para de reequilíbrio, oportunidade de reharmonização. E é uma atitude educativa. Como diz o outro, é um processo depuratório do espírito. Ou seja, é mais uma vez a manifestação da bondade e da infinita misericórdia de Deus permitir que um corpo, né, haja como uma esponja que absorva esses fluidos deletérios que estão no espírito. Né? Então, a gente pode nós estamos limpando o espírito dessas influências ruins. Eu gostei. A gente precisa ser bem didático aqui para não ficar nada subentendido. Né? Isso. Então, a gente pode dizer então que o sofrimento decorrente de uma situação dessa, embora sendo doloroso do ponto de vista físico-material, é um processo purificador. É um processo purificador para o espírito. E a todas as mães e pais que nesse momento dolorosamente se veem à frente com problemas com seus filhos e filhas, carinhosamente pensem em Deus e olhem para os seus filhos e filhas e imaginem, olha, ele vai estar aqui 50, 70, 80 anos com essa limitação, porque o espírito eterno está se curando. Nós não fomos criados para 80 anos, nós não fomos criados para 100 anos, nós fomos criados para a eternidade. Do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual. O corpo físico é um instrumento maravilhoso, divino, mas ele tem seu limite. É exatamente. O nosso espírito não. Caro amigo, o tempo está rugindo, encerrando. Não é nem rugindo. Está rugindo. Tá rugindo. Nós vamos ficar por aqui, mas na semana que vem, Almeida... Vamos lá. Nós vamos falar, por exemplo, o instante em que o espírito deve se reencarnar. É para ele um momento solene? Ou é um evento... Toca a trombeta. Tem festa. Aquelas trombetas do final do mundo, elas também tocam no início da vida. Vamos ver. A incerteza que o espírito sente diante da reencarnação faz sentido? Ele vai viver essa incerteza existe? Essa incerteza existe? Existe, não existe? Ou o espírito não sabe tudo? Que incerteza que ele tem? Ou o espírito vai reencarnar pulando de alegria? Vamos falar disso semana que vem? Semana que vem a gente fala sobre isso, gente. Enquanto vocês aguardam, não se esqueçam, deem o like de vocês se vocês gostaram. Se não gostaram, coloque a sua crítica aí embaixo e divulgue, né? Encaminhe para os seus amigos e amigas se você gostou. E para finalizar, vocês podem fazer os comentários aqui embaixo, como o Almeida acabou de dizer, mas se preferirem também, nós temos o e-mail radio@comunhãoespírita.com. É um meio de comunicação entre a gente também. Almeida, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem com o próximo assunto. Grande abraço.